Reis, capítulo 13. Quando você encontrar aí, diga glória a Deus. Curva sua cabeça um instante. Meu Deus, meu Pai, nesta noite, neste lugar de adoração, antes mesmo de nós chegarmos aqui, o Senhor já sabe de tudo, sabe todas as coisas, sabe das necessidades de cada um, tanto materiais, espirituais, financeiras, familiares. Hoje é um dia que oramos pela família, e não só as famílias representadas aqui nessa noite, mas onde estiver chegando também esse vídeo, Senhor, que essa palavra vá e cumpra o propósito para o qual vai ser pregada, e assim Teu nome seja mais uma vez glorificado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 13. Vou falar sobre o profeta novo e o profeta velho. Tem isso, pastor? Tem. O profeta novo, na verdade, a Bíblia chama ele de homem de Deus. Amém? Capítulo 13. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. Esse é o profeta novo. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta, esse é o profeta novo, o homem de Deus, contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso. Os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Glória a Deus. Esse homem de Deus, profeta, Deus está usando ele e envia ele até Betel com uma missão. Qual? Profetizar contra o altar idólatra. Quem está entendendo? Deus não estava se agradando daquele altar que o rei Jeroboão tinha mandado fazer. Deus não se agrada de todo o altar. Não é todo o altar que está glorificando o nome do Senhor. Esse altar em que Jeroboão edificou, em que ali havia coisas desagradáveis a Deus, não era como esse altar. Hoje
O lugar que a gente sobe para pregar a palavra de Deus é chamado também de altar. Porém, o altar ali era um altar do incenso. Quem está entendendo? Altar de sacrifício. Era um altar que se colocava chama, cinzas, e ele ficava aceso ali com brasas. Por ordem do Senhor, esse profeta novo, esse homem de Deus, vai até Betel. E ele foi lá para dar uma palavra que só mesmo um profeta verdadeiro teria coragem. Ele foi profetizar contra o altar do rei. E qualquer um que fizesse isso sem Deus estar ordenando, o rei mandava cortar a cabeça. Quem me ouve? Então ele foi e profetizou sem medo. Porque quando você está fazendo o que Deus está mandando e você tem certeza que você está debaixo da ordem do Senhor, não há por que ter medo. Não precisa ter medo de cara feia, não precisa ter medo de murmuração, não precisa ter medo de levante, porque aquele que ordenou você a profetizar, ele vai sustentar a situação. Então o profeta foi e falou: assim diz o Senhor, e ele profetizou contra aquele altar. Apesar de o altar naquela época ser diferente desse altar aqui, ainda assim, tanto aquele altar, os altares eram feitos para glorificar o Senhor, como esse aqui também. Só que tem muitos altares que estão profanados. O que é um altar profanado, pastor? O altar profanado é aquele altar que deixa de ser oferecido nele aquilo que é santo, e começa a ser oferecido nele aquilo que é misturado, aquilo que é do mundo. Seria mais ou menos como se nesse altar que nós consagramos, é só um altar de madeira, mas só que a gente orou aqui, a gente pediu para Deus consagrar, porque daqui nós vamos ministrando a palavra de Deus, e estamos na casa do Senhor. Quando é que o altar é profanado? É quando o líder ou alguém que está responsável permite que naquele altar se faça bagunça, que suba qualquer um, que suba alguém que está bêbado, por exemplo. O fulano, você canta, irmão, canta, mas ele está embriagado, sobe aqui e canta para nós. O sujeito canta, o sujeito canta, sabe até tocar, sabe até louvar, porém ele não está liberto, ele ainda bebe, ele ainda fuma, ele ainda tem uma vida lá no mundo. Mas aí por amizade, pode subir, você é meu amigo, canta aí para a igreja, e ele sobe. O altar está sendo profanado. Outra maneira de profanar o altar do Senhor, as coisas de Deus, é permitir que alguém suba aqui e comece a profetizar em nome do Senhor, sendo que o Senhor não está falando naquela boca. Então, se não é Deus que está falando naquela boca, tem um outro espírito falando. Então está se dando lugar ali ao espírito imundo, e aí o altar está sendo profanado de novo. Outra maneira de profanar o altar é quando se usa o altar, o púlpito da casa do Senhor, não para pregar o evangelho, mas para ficar atacando igrejas, atacando pessoas, atacando pastores, disseminando discórdia, ou usando o altar da casa do Senhor para propaganda política. Isso chama-se profanação. Quem está me ouvindo? E aquele altar que Jeroboão mandou fazer era um altar profano, profanado. A santidade não estava mais ali. Por isso que Deus mandou o profeta, o homem de Deus, ir lá e profetizar contra. E ele ainda falou bem claro: um sinal que Deus mandou dizer isso é que o altar vai rachar no meio e a cinza vai se derramar. Quem está me ouvindo? E aí olha só, 3, versículo 3: deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Quer ter certeza que o Senhor falou? Olha o sinal: eis que o altar se fenderá, ele vai se rachar, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel,
Jeroboão estendeu a mão, olhe para cá, de sobre o altar, dizendo: prendam. Mandou os guardas prender o profeta. Só que, mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não podia recolher. A mão que ele estendeu contra quem Deus estava usando secou diante dos seus olhos. Secou e endureceu, e ele não conseguia recolher a mão. A mão ficou dura e seca. Na hora, para completar, olha só, o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Foi rápido. Deus mandou ele lá, ele foi e falou do jeito que Deus mandou. Deus falou que haveria um sinal, o sinal veio na hora, sem ninguém tocar. O altar rachou, a cinza se espalhou e a mão do rei ficou seca. Esses dias eu tenho abrido a boca falado coisas e às vezes eu fico com receio de falar, porque eu sei que muita coisa que a gente fala inspirado por Deus vai acontecer muito rápido. Tem não só mãos que vão secar, tem vidas que vão secar. Quem me ouviu? Tem vidas que vão secar, porque essas vidas estão estendendo a mão, o dedo e a língua contra pessoas que Deus está usando. E Deus ainda é o dono dessa obra. Tem línguas que vão secar, tem mãos que vão secar e tem vidas que vão secar. O senhor está lançando praga, pastor? Lançando maldição? Não, estou falando o que eu vim para falar aqui nessa noite. Não sei onde, não sei quem. Só sei que quando Deus fala alguma coisa está acontecendo e que a gente não sabe. E que a gente vai saber depois. Tem muita coisa que a gente fala e depois acontece. Olha só, olha lá, lembra daquele dia? Olha aí, Deus mostrando o que foi. Aqui foi muito rápido. O sinal é o seguinte: o altar vai rachar e a cinza vai cair. Na hora, o altar rachou e a cinza caiu. Aquele era um sinal que Deus não estava aprovando aquele altar. Deus deixa de aprovar um altar de uma igreja, um púlpito, quando daquele púlpito está saindo fofoca, mentira, calúnias, menos a palavra de Deus. Eu já ouvi, e ela também, pessoas subir no altar, e era até um culto de mulheres, uma convenção, uma conversa de mulheres. Alguém subir no altar e só faltou falar pornografia, porque foi baixo o negócio. Algumas irmãs mais espirituais ficaram horrorizadas, disseram: nunca mais eu piso aqui. Outras que já estavam envolvidas na carne caíam na gargalhada com as baixarias que aquela que estava no altar estava falando. Como é que umas pessoas se dizendo cristãs ouvem as barbaridades, coisa que só lá no mais baixo nível do mundo pessoas falam, está sendo falado em cima do altar e pessoas caem na gargalhada com uma coisa dessa? Tem que estar muito longe da presença de Deus para ser tão dura assim, tão insensível e não perceber que aquilo é uma chocarrice, uma palhaçada na casa do Senhor. E a vida dessas pessoas, pastor, de mal a pior, a gente só vê piorar e só vê quando abre a boca é só derrota que sai. Coitado e coitada de quem estiver debaixo da cobertura espiritual de líderes desse nível aí. Porque a igreja que você frequenta e o seu pastor ou a sua pastora, aquele que está responsável espiritualmente pela tua vida, porque a Bíblia diz que eles velam pela vossa alma, eles são uma cobertura espiritual na tua vida, eles têm que estar bem. Coitado do crente, meu irmão, do irmão e da irmã que está debaixo da autoridade, do cajado espiritual de um profeta velho, de alguém que caducou espiritualmente, de alguém que não ouve mais a Deus,
de alguém que mistura a verdade com a mentira e lança profecias falsas, de alguém que está vivendo na carne. Coitado desse membro, coitado dessa pessoa que está debaixo de uma cobertura espiritual dessa, porque nós sempre vamos estar debaixo de uma cobertura, ou ruim ou boa. É você que escolhe quem vai ser sua cobertura espiritual. E você não pode reclamar de quem você escolheu para ser o seu pastor ou a sua pastora. O que você está dizendo, pastor? Teve um dia em que o povo de Israel se cansou de Samuel. Já estava velho, seus filhos não seguiam pelo mesmo caminho, e eles exigiram que Samuel preparasse um homem para ser o rei sobre ele, para comandar eles. O rei seria uma cobertura, quem está entendendo? Amém. E quando Samuel foi falar com Deus, sabe o que Deus falou? Samuel disse: Senhor, o povo está pedindo um rei, eles não querem mais que eu seja o líder deles. Aí Deus falou: Samuel, faz o seguinte, dê ao povo o que eles estão pedindo, porque não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Só que orienta eles qual vai ser o direito de quem há de governar sobre eles. E aí Deus fala: quem vai governar sobre eles vai tomar os melhores jovens deles e vai empregar no seu serviço, vai dominar sobre eles como um ferro, não vai ter dó. Então aquele que você escolhe para ser o seu presidente, foi você que escolheu. Quem está entendendo? Aquele que você escolhe para ser o seu professor, você vai aprender o que ele ensinar. Foi você que escolheu? É a escola que você escolheu? Aquele que você escolher, não, aqui vai ser minha igreja, esse daí vai ser o meu pastor, essa daí vai ser a minha pastora. Então, se ele tiver totalmente na carne e até em alguns casos endemoniado, olha a sua cobertura como é que está. Está igual um guarda-chuva furado. Tem muita gente debaixo de uma situação dessa por causa de amizade. Deus já mostrou que o altar está rachado, a cinza está caindo, o fogo não desce, a mentira reina, e Deus já mostrou, mas a amizade não deixa muita gente tomar uma decisão para agradar a Deus, quer agradar o homem. Então fica aí, debaixo de praga, de maldição, de profecia, de ameaça. Quem está me ouvindo? Amém. Tem uma coisa que você nunca vai ouvir aqui, pelo menos de mim e dela. Eu estender a mão na tua vida e declarar que o câncer está descendo na tua vida. Isso tem acontecido por uns altares por aí. Deus chama para abençoar e pessoas ficam amaldiçoando. Entra na casa dos outros para lançar maldição, ameaça. São ditadores gospel. Quem está entendendo? São os Saddam Hussein da fé, que mata, ameaça você de morte, de praga, se você não quiser mais congregar ali. Ó, se você sair daqui, o carro do seu marido vai capotar, viu? E você e sua família todinha vai estar dentro. Você duvida que tem gente que lança essas pragas? Diz que é pastor, não, isso aí é mercenário. Quem está me ouvindo? Você está debaixo de bênção. Se eu não puder ser bênção na tua vida, eu não posso ser o seu pastor. Você sabia disso? Eu e ela não podemos ser seus pastores se nós não estivermos debaixo da bênção de Deus e você estiver debaixo da bênção de Deus, primeiramente da nossa. Eu tenho consciência de que eu tenho que velar pela sua alma. Eu li isso na Bíblia, Deus falou comigo. E a consciência é tão forte que eu sei que um dia Deus vai me chamar: vem cá, vamos acertar aquelas contas. Que contas, Senhor? Lá no tempo que você pastoreou aquela igreja lá em Salinas, aquelas almas que eu pus lá para você cuidar, você falou que eu mandei? E eu vou dizer para ele assim: o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor puxa a ficha aí, o Senhor puxa aí
o arquivo, e o Senhor vai ver se eu falei ou não o que Deus mandou. Se você acovardou, quem está entendendo? Então você tem que ter a certeza que você está vivendo uma vida de crente, mas debaixo de uma cobertura espiritual de bênção. Nem sempre você está no melhor templo, mais localizado, mais chique, mais bonito, significa que você está debaixo de uma cobertura espiritual abençoada. Tem muita gente que a igreja que ela congrega é um barraco de madeira e coberto de zinco, telha de zinco, que quando esquenta parece micro-ondas. Só que o povo está com o joelho no chão. Aquele pastor ali, daquelas 10 almas que frequentam ali, só tem 10. E quando as 10 vêm, enche o templo. Tão pequeno que é. Só que aquele que está ali pastoreando aquelas 10 almas que Deus colocou na mão dele, ele trata como se fosse 1000. Tem gente com esse amor e que não abandona esse povo por causa disso aqui, ó. Quem está me ouvindo? Tem gente que sabe a posição que Deus colocou e o quanto aquelas almas são preciosas para Deus. E tem os exploradores também. Mas aí, olha só, quando a mão dele secou, ele pediu oração. Olha aqui, ó, versículo 6: então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Vou fazer uma pergunta e você me responde. Quando o rei estendeu a mão não secou? E secou por quê? Porque ele ameaçou o profeta, não é isso? Mas vamos supor que ele pedisse para outro profeta: ora por mim porque a minha mão secou. E o outro profeta, outro homem de Deus orasse por ele, resolveria? Não, porque a ofensa dele foi naquele homem. Então só a oração daquele homem poderia reverter a situação dele. Glória a Deus. O que você está querendo dizer, pastor? Quando uma pessoa ela ameaça alguém que Deus está usando, e a praga começa a vir na vida dela, não adianta correr para outra igreja, não adianta correr para outro apóstolo, pastor, eu vou mudar de igreja. Não, filho, o seu problema é lá. Você tem que resolver lá. Foi lá que você causou encrenca, foi lá que você causou a fofoca, foi lá que você causou a rebelião. Então é lá que você tem que consertar o trem. Quem está me entendendo? É de lá que vai vir o remédio. É da pessoa que você provocou, afrontou, e por causa disso Deus deixou dar uma enrolada. É com ela que você tem que acertar. Tem que ir lá e dizer: me perdoa. Glória a Deus. Ora a Deus por mim, que eu sei que eu te machuquei, eu te ofendi. Glória a Deus. Lembra da Agar? A mulher egípcia, a escrava egípcia. Um dia ela engravidou. Teve um plano brilhante de Sara. A Sara teve uma ideia boa. As mulheres, quando tem umas ideias boas, e os homens também, que fogem do plano de Deus, dá cada encrenca. Estava demorando a cumprir a promessa. Então Sara, Abraão, tive uma ideia. Olha aqui Agar, olha que bonita, olha que beleza. Eu vou entregar ela para você, você dorme com ela, nós vamos ter um filho, a gente pega para nós, cumprimos o projeto de Deus. Pronto. Até parece que Deus precisa de uma ajuda nossa. Mas aí botou o plano para frente, o plano foi. Quando Agar fica barriguda, a Bíblia diz que ela começa a desprezar a sua senhora. Você já ouviu aquela expressão, está com o rei na barriga? Ela não estava com o rei, mas estava com o príncipe. Quem não está entendendo? Ela está com o filho de Abraão na barriga. Ô Agar, você pode trazer ela? Vai a senhora, não sou empregada não. Quando não estava grávida do seu Abraão, sim, minha senhora, sim, senhora. Ela esqueceu a posição de escrava dela.
E o narizão? Ô H, será que você... Não posso não, estou ocupado e estou grávida. E aí o negócio apertou e ela saiu pisando duro e foi embora de casa, carregando o filho de Abraão. Quem está entendendo? Lá no deserto ela tem um encontro com o anjo do Senhor. Sabe o que o anjo do Senhor falou? Volta lá e se humilha perante a sua senhora. Que ela saiu brabinha, né, pisando dura. Sou dona do meu nariz, eu carrego no ventre o filho do seu Abraão. Essa mulher pensa que é o quê? Sabe essas pessoas assim? Lá no deserto, o anjo do Senhor visita ela. H, volta lá e se humilha perante a sua senhora. Se você continuar desse jeito aí, vai de mal a pior. Você tem que voltar lá e consertar. Foi lá que você ofendeu. Volta lá, se humilha. E ela voltou. E aí Deus fez do filho dela um grande guerreiro. Tem gente que está com os filhos tudo arrebentado, porque provoca pessoas, sai debaixo de posição que Deus não ordenou sair. Quem está entendendo? Rebelde, sai pisando duro, boca dura, afronta todo mundo. Aí a coisa começa a enrolar, enrola na sua própria vida, na vida dos filhos, um embaraço só. Aí quando Deus fala, volta lá e pede perdão. Eu não. Eu tenho meu orgulho a zelar. Tem horas, meu irmão, que a gente tem que voltar. Quando Deus manda você voltar, tem que voltar. Eu falo voltar e acertar. Quem está entendendo? Olha, você me perdoa. Foi uma hora de nervoso, saí pisando duro, falei o que não devia. Me perdoa. E se a pessoa fala, não te perdoa, então tá bom, pelo menos a sua parte você fez. E aí, olha só, a mão dele ficou boa. Aí o rei ficou agradecido. Então, olha só, versículo 7. Vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Homem de Deus não anda atrás de recompensa desse mundo. Profeta de Deus de verdade anda atrás de recompensa eterna, galardão. Todo homem de Deus que se diz homem de Deus, se diz mulher de Deus, que anda atrás de aplausos na terra, de reconhecimentos, pode até receber, mas quando ele recebe os aplausos na terra e o reconhecimento e a honra e as honrarias toda, que a glória é do Senhor, ele perde de lá de cima. Até na oração a Bíblia diz, e quando orares, não seja como os hipócritas que gostam de orar de pé nas praças para serem vistos por todos. Digo-vos que já recebeu o seu galardão. Olha o que está escrito, né? É errado orar de pé nas praças? Não. Ele está falando da motivação que os fariseus tinham. Eles se posicionavam nas praças. Gente, presta atenção aqui que eu vou orar. Que ele gosta de ser visto. Quem está entendendo? E aí ele fazia aquela oração bonita, palavras bem colocadas, e o povo palmas para o fariseu. Ele saía tudo cheio, orgulhoso. Não, eu sei orar, eu tenho uma boa dicção de palavras, eu não erro nada. E aí ele saía dali cheio de orgulho. Aí o Senhor Jesus veio e quebrou eles. Falou para os discípulos: quando vocês orarem, façam igual aquilo ali não. Aqueles ali gostam de orar de pé nas praças para serem vistos pelos outros. Digo para vocês que eles já receberam a recompensa. Que recompensa, pastor, que eles receberam? O que eles estavam procurando. Eles estavam procurando ser aplaudidos, ser reconhecidos, pois já recebeu. Agora, quem está buscando algo de Deus vai vir de lá, não daqui. Quando você fica correndo atrás de honraria daqui, se matando atrás disso, querendo receber os aplausos dos outros, você até recebe. O problema é perder o galardão. A nossa recompensa, ela vem do alto. Não estou dizendo que é errado você ser reconhecido na sua profissão, bom trabalho que você presta, isso é honra. E a Bíblia diz: dá honra quem tem honra. Eu falo daquelas pessoas que gostam de andar atrás de aplauso, que se acha melhor do que os outros. Quem está entendendo? Então,
O homem de Deus falou: eu vou te recompensar, porém, aliás, o rei, porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Por quê? Olha por quê. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Glória a Deus. Até aqui eu falei do profeta novo. O profeta novo, ele tem ética aqui. Quem está entendendo? Deus falou e ele fez exatamente do jeito que Deus falou. Até aqui. Só que ele é um profeta novo. Sabe qual o erro vai ser desse profeta novo? Vamos ver aqui. Versículo 11. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram aos seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera ajudar. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento, e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Tornou-lhe ele, o profeta velho: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Deus está revelando essa palavra um grande perigo. Para quem? Para quem é crente de verdade. O profeta novo aqui, o homem de Deus, ele era um homem ético. Ele não fugia da ética, do chamado dele. Quem está entendendo? Ele fazia as coisas conforme ele recebeu ordem para fazer. Só que tinha um problema no profeta novo. Qual que é o problema do profeta novo? Ele era novo, não tinha experiência e acreditava nos outros. Achava que pelo outro sujeito ser um profeta, ele estava com boa intenção. Só que o outro é um profeta velho, que significa mais ou menos malandro. E o que atraiu, chamou a atenção do profeta velho? A fama do profeta novo. Você sabe qual é o problema do profeta velho? Não sei se eu falo. Vim aqui para falar, né? Sabe qual é o problema do profeta velho? É quando ele vê Deus usando com novidade, com coisa nova, começa a coçar, dá uma coceira primeiro, começa a doer. E ele não aceita que Deus está usando alguém novo, com coisa nova, com uma unção nova, com um propósito novo, uma visão nova, porque ele é um profeta novo. E quando eu falo novo e velho, não estou falando questão só de idade, que tem muito homem de Deus de idade e homem de Deus de verdade. Eu estou falando do profeta velho, que significa que já amorteceu espiritualmente, que Deus já não usa mais como antes, porque relaxou, se acomodou, pelo fato de ser pastor há muitos anos. Eu falo isso tomando o devido cuidado. Por quê, pastor? Eu tenho que respeitar os profetas, os pastores que são mais velhos.
Mas tem que tomar um cuidado, que um pastor, um profeta já há muitos anos de obra, ele tem que tomar um cuidado para ele não começar a achar que por ele ser tão experiente, não precisa orar mais, não precisa vigiar mais. Toda hora Deus está usando ele. Ele acha, está caducando espiritualmente. Quem está entendendo? Então, o profeta velho foi atrás da fama, porque o que o profeta novo fez lá, o que ele profetizou e o que aconteceu, se espalhou. A fama, quem está entendendo? E chegou até os ouvidos dele, do profeta velho. Tem um homem aí que veio de tal lugar, profetizou assim, assim, aconteceu. O rei ameaçou ele, a mão do rei secou, ele orou, a mão voltou ao lugar. Ah, eu preciso saber quem é esse cara. O profeta velho tem uma curiosidade. Qual, pastor? Saber qual o propósito de Deus na sua vida. Ele quer cavar jogo verde para querer saber qual que é os planos de Deus na vida desse homem, qual o mistério, qual o segredo. E ele fica tentando puxar, tentando desvendar, querendo saber os passos do profeta novo, para onde que vai, por que não vai. Porque aquilo que o profeta novo está fazendo está coçando o cotovelo dele, está irritando. Apesar dele admirar o profeta novo com uma unção nova, ao mesmo tempo que ele admira, a inveja está espumando no coração dele. Está igual sabão. Quem está me ouvindo? E ele procura puxar, tentar arrancar do profeta novo qual o propósito, qual os planos. Tem gente que Deus não está usando mais, fica desse jeito, viu? Quando vê alguém novo que Deus começou a usar e ele não está sendo mais usado, ele está caindo no esquecimento, porque ele está meio que afastado, está meio na carne, está mais envolvido com coisas do mundo do que com coisas de Deus. E aí Deus levanta um e começa a usar. Aí o cotovelo dele começa a coçar, começa a arder. E ele agora tem um propósito. Primeiro propósito: desvendar o mistério, descobrir qual o propósito daquele homem de Deus ter chegado ali, para onde que ele vai, quais os planos e como é que eu posso atrapalhar ele. Muitos usam calúnia. Muitos, quando vê Deus começa a usar alguém, ele deveria fazer o quê? Orar para que a vida daquele que chegou seja um sucesso. Quem está entendendo? Que Deus o use poderosamente, porque esse lugar está precisando de mais igreja, mais pastor, mais crente. Amém. Não seria esse o pensamento certo de quem é crente de verdade? Amém. Nossa, eu fiquei sabendo que está vindo uma igreja para cá, meu Deus do céu. O que vai ser da minha igreja? Isso é confissão de derrota, de gente fracassada, de gente que já saiu da presença do Senhor há muito tempo e não percebeu. Está com medo. E aí procurou arrancar do profeta novo todas as informações que podia. Cuidado com gente que fica te sondando, querendo arrancar de você coisas. Deus não está falando isso aqui à toa não, viu? Cuidado com gente que fica jogando verde, cercando você com pergunta errada, querendo arrancar informação. Seja mais ligeiro. A Bíblia diz que a gente tem que ser simples como uma pomba. E só. Não? Simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Você está querendo dizer que eu tenho que carregar veneno de cobra? Não. Eu estou dizendo que uma pomba você pega até com a mão. Agora pega uma serpente, uma cascavel com a mão. Quem está entendendo? A bicha é arisca, é ligeira. Tem gente que por ser crente fica bobo. Olha para mim. Tem gente que depois que, quando era incrédulo, era ligeiro, era liso igual um sabonete. Escorregava fácil, né? Liso na resposta, ele saía pelas tangentes, fácil. Aí quando fica crente, fica bobão, acha que todo mundo é inocente, acha que todo mundo está com boa intenção, e aí vai abrindo seu bocão, falando tudo que não deve, revelando o segredo. Está igual o rei Ezequias. Ficou doente, os inimigos ficou sabendo que ele estava doente, foram visitar ele.
E a Bíblia diz que ele escancarou as portas do palácio dele, mostrou o tesouro, o armamento, as riquezas, e aquela visita foi embora. Aí depois o profeta chegou nele e disse: o que aqueles homens viram na tua casa? Aí Ezequias diz: viram tudo, eu mostrei tudo, mostrei o tesouro, os olhos, as armas, o ouro, a riqueza. Aí o profeta diz: assim diz o Senhor, virão dias em que não ficará nada daquilo que entesouraram seus pais, tudo será levado para a Babilônia, porque o rei escancarou as portas da sua vida e ficou mostrando tudo para todo mundo. Vigia, meu. Quando eu falo escancarar as portas, pode ser as portas da sua casa, cuidado quem está entrando lá, mas também a porta do seu coração. Tem gente que é ladrão de sentimentos, entendeu? Ladrão de sentimentos. Você tem bons sentimentos aí dentro, sonho, e aí você escancara para quem não devia. Alguém entra aí, rouba os seus sonhos, escancara, destrói eles, vai embora e deixa você em depressão, rebenta com o seu sonho. Então vigia com a porta do seu coração. Não vá abrindo ela para cada um, não, porque a tranca está por dentro. Então quem abre é você. Até Jesus disse: eis que estou à porta, se alguém abrir. Por que ele falou isso? Porque a tranca, a maçaneta dessa porta está aí por dentro, é você que abre ou não. Então vigia quando você for abrir a porta do seu coração, da sua vida, para qualquer um aí. Tem gente que vai dar uma de crente só para conseguir um caminho para acessar o seu coração. Vai fingir de irmão, de irmã. Pai do Senhor, querida. Nossa, é crente também? Sou. De qual igreja? A igreja do arrebatamento, da última hora, do sangue de Jesus tem poder. Onde fica? Aqui nessa cidade não tem, não. Nem existe. E tem gente que inventa uns nomes para falar que é crente. Como que tem de charlatão, porque agora virou moda você falar que é evangélico. Pode dizer uma coisa que você não vai se ofender, não? Tem muito traste, homem e mulher, dizendo que é crente. São verdadeiros endemoniados. Nunca se converteram, nunca nasceram de novo, mas usam uma capa, uma máscara que parece Satanás. Se possível, se disfarça até de anjo de luz. Isso é a maior característica, uma das características de Satanás é essa: ele consegue se disfarçar de anjo. Então os filhos das trevas também têm essa habilidade, viu? Vou colar naquela igreja ali, que tem uma irmãzinha lá que estou de olho nela. Mas você vai se converter? Se converter, vou ganhar ela, pois eu faço o que eu quero e depois eu caio fora. Não contigo. Mas você pensa que é só mulher cai, né? Tem uns homens banana que caem também. Tem uns caras que se dizem tão espertos, uns crentes. Aí a loba vem. Porque nessa área, meu irmão, tanto faz masculino ou feminino. Tem gente esperta para tudo que é lado, tem gente tonta para tudo que é lado também. Ou não tem? Tem uns homens tontos pra caramba. Bastou a irmã chorar: ora por mim. Olha isso aqui, ó. O profeta velho morava em Betel, um profeta velho. O interesse do profeta velho foi querer saber por que caminho que ele foi. Perguntou por si: vocês viram para onde foi? Qual o caminho que ele seguiu? Olha, profeta velho quer saber que caminho que você está seguindo, qual a direção que você está tomando, que rumo você está tomando, que direção que Deus te deu para roubar suas ideias. Quem está entendendo? Tem gente que vive de cópia, parece máquina de xerox. Não tem nada de verdade, fica copiando. Deus não nos deu unção de papagaio.
Para você ficar copiando, repetindo o que os outros fazem. Não, Deus te deu uma sabedoria própria. Então olha só, ele foi até o homem de Deus, encontrou ele sentado debaixo de uma árvore, convidou ele: vem comigo, vamos lá comer pão na minha casa. Mandei fazer uma refeição lá para nós. E ele falou: não posso, não vou não. Mas por quê? Porque Deus falou comigo que não é para mim comer pão nem beber água nesse lugar e nem voltar pelo mesmo caminho. É aí que tem gente que estranha o pastor Gilson. Que eu sou mais ou menos desse nível aqui, quem está entendendo? Que quando Deus fala comigo: eu não quero você entrando naquele lugar, não vá lá, não faça a visita, eu não vou, não tem quem faça eu ir. Glória a Deus, amém. Nossa, aquele pastor é metido. Nada a ver com metidez. É que às vezes antecipadamente Deus vem e às vezes Deus revela muito claro: não pisa ali. Glória a Deus. Quem está entendendo? Amém. Tem pessoa que arruma prova por causa disso. Deus fala: não vai, vai. Aí arruma peso, né? Mas aí o problema do profeta velho, o pior problema do profeta velho, sabe qual que é? Você que está aqui na igreja, você que está assistindo aí, está no versículo 18. Olha o perigo do profeta velho. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. Ué, se você estiver falando do título, você tem o título de profeta, eu também tenho. Até aí está igual. Título qualquer um tem. Quem está entendendo? Amém. Mas aí olha o caráter. Olha o caráter. E um anjo me falou por ordem do Senhor. Está pondo o Senhor e um anjo no meio da mentira dele. Isso é coisa do profeta velho, né? Dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. A mentira é uma característica de que o profeta envelheceu espiritualmente. Vou falar bem claro: todo profeta mentiroso, pastora mentirosa, profeta velho, o espírito do engano já entrou na tua vida. Precisa de um conserto com Deus. Até a salvação está em risco, porque o diabo é o pai da mentira. Quem está me ouvindo? Estou falando demais? Quem é o pai da mentira? Vamos supor que eu paro de falar o que Deus está mandando e começa a mentir, uma mentira atrás da outra. E o pior, as mentiras vai sendo tudo descoberto, vai tudo caindo por terra. Mas nem por isso ele para de mentir. Está se tornando filho das trevas. Quem me ouviu? Meu irmão, nem quando eu era do mundo eu gostava de mentira. Glória a Deus. Eu sempre tive raiva de mentira. Por mais endemoniado que eu era, quando ficava sabendo que amigo meu mentiu para mim lá no mundão, aí já ficava estranho para ele. Quem está entendendo? Que a gente não aceitava mentira nem no meio dos incrédulos. Aí você vem, se converte, está na igreja, e aparecem os profetas velhos, mentirosos, filho do capeta. E pior do que mentir é colocar palavras que você não diz e falar que você disse. É pior ainda, né? Calúnia. E aí olha só: porque um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze voltar contigo a tua casa. Aí, o que entrou aí? Entrou a malandragem e a esperteza do profeta velho e a tontice do profeta novo. Porque o profeta novo, mesmo que ele é um pouco inexperiente, ele tem que pensar o quê? Está escrito: Deus a quem servimos não é Deus de confusão. Glória a Deus, aleluia. Deus faz confusão? Vem cá, irmã Chilene, vai em tal lugar. A irmã Chilene está indo. Ô Chilene, esqueci, vem, vai por aqui. Aí a Chilene vai por aqui. Ô Chilene, acho que eu não dormi direito, tomei do sono. Vai por aí, não, vai por aqui. Já pensou Deus assim? Um Deus velho, caduco, que está com Alzheimer? Esse é o nosso Deus? Nosso Deus a quem servimos não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Essa é uma frase, né? Uma música. Então Deus não é de confusão. Então o profeta novo tinha que pensar um pouquinho. Peraí, Deus falou bem claro comigo para mim ir
não comer, não beber e não voltar pelo meu caminho. Agora Deus mudou de ideia? O profeta velho está mentindo para ele. E está pondo Deus no meio da mentira. Aí piora tudo. Quando alguém mente, meu irmão, por si só, já está ruim. Agora, quando ela mente, diz: eu juro por Deus. Acabou de cavar uma cova para si mesmo. Vou te dar um conselho: tomara que você não jure nunca. E não minta. Mas se você um dia for mentir e for jurar, jura pelo seu cachorro, jura pela porta da sua casa, mas não jura por Deus, não. Você colocar Deus no meio de uma mentiraiada, aí a coisa engrossa. Quem está entendendo? Tem gente que fica cínico, porque todo mentiroso é cínico. Quem sabia disso? Porque ele é um mentiroso profissional. Estou falando mentiroso de carteirinha. Quem está entendendo? Aquele que recebeu o troféu de mentiroso, aquele que tem a assinatura do livro dos mentirosos, aquele que recebeu o carimbo, esse é mentiroso nato. Ele mente assim para você, não fica nem vermelho. E ele mente numa facilidade, você fala: é verdade, você diz até amém para ele. De tanto que mente bem, né? Fuja desses, meu. Fuja, passa longe dessa gente. E aí, olha só. Então, o mentiroso, o profeta velho, mentiroso, convenceu ele. E ele, por ser um profeta novo, inexperiente, não percebeu a maldade no coração do outro. Sabe o que o outro queria? Acabar com o ministério dele. Percebeu isso? Olha aqui, ó. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água, no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. Em outras palavras, você não vai ser enterrado, não vai dar tempo nem se chegar na sua terra para ser enterrado. Por que ele falou isso? Não parecia, olha para mim, não parecia que ele estava recebendo aquele homem com a maior alegria na mesa dele? O profeta velho? Parece ou não parece? É um prazer você estar na minha mesa. Daqui a pouco ele começa a soltar uma profecia de morte. Cuidado com profetas velhos que têm prazer de dizer que você vai se lascar. Profeta velho não tem prazer de abrir a boca e dizer: olha, Deus está abrindo uma porta na tua vida, assim, 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 e te abençoar. Profeta velho, profetas e profetisas velhos que ficou caduco na fé, tem uma facilidade, e parece que até às vezes uma alegria, em abrir a boca e dizer: ó, Deus vai pôr um câncer em você. Profeta velho gosta disso, hein? E pior, ele gosta de lançar uma praga e depois ver você voltar chorando e dizer que a praga pegou. Para você voltar correndo e olha para cá, ficar nas unhas dele, na mão dele. O que tem de profeta maldito por aí, meu irmão, que profetiza caos na tua vida, e quando o caos acontece, ele quer você voltando para as garras dele, e você fica comendo na mão dele. Cuidado com esse tipo de gente. Glória a Deus. Que Deus te liberte das garras de gente assim. Que Deus abra muito os teus olhos. Você não ficar na mão de homens. Você não foi chamado para ser escravo de homem. Eu falei esse dia aqui. Você foi chamado para servir o Senhor. E aí? Porque você desobedeceu o que Deus mandou, tem uma palavra dura para te dizer, viu? Fala, homem de Deus. O seu cadáver não vai entrar nem no sepulcro dos seus pais. O que quer dizer isso? Sabe esses planos de família que morrem, plano funerário? Que todo mundo vai ser enterrado ali no mesmo lote ali, alguma coisa assim? Então, naquele tempo era costume toda família ser enterrada em um lugar só, no mesmo lugar, no mesmo cemitério. Quem está entendendo? O que ele está profetizando? O teu cadáver não vai entrar no sepulcro dos seus pais.
Ele está querendo dizer o seguinte: o seu corpo não vai nem chegar na sua terra. E aí, olha isso aqui, ó. Depois de o profeta que o fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O homem de Deus, que Deus usou lá atrás, e que profetizou, e o altar se rachou, e que profetizou, e a mão do rei foi curada, deu um vacilo, confiou no profeta velho. Deus te abra os olhos para você não confiar em profeta mentiroso, profeta velho, pastor fraudulento, pastor mentiroso. Abre os teus olhos. Ah, mas ele é pastor. Ô, meu irmão, ter título de pastor é fácil. Você até compra isso aí. Sabia que a internet está cheia de curso de pastor? Quanto que é o curso? Ah, você quer que manda pelo WhatsApp? Aí você vai lá e imprime lá o diploma lá e pronto, você é pastor agora. E aí tem gente. Oi? Pois é. Aí tem gente que não pode ver alguém com nome, né? Um título. A Bíblia diz: pelos frutos conhece a árvore. Está dando um monte de fruto podre, fruto de fofoca, de mentira. É homem de Deus, não é não? Não é homem de Deus não. Rebelião. E qual que é o maior perigo? É que quando Deus dá um dom, Deus não tira. E aí está o perigo. Esse profeta velho, apesar de ser um profeta velho, já enrolado com a mentira, com coisa errada, Deus não revoga os dons que ele dá. Então tem hora que ele vai falar da parte de Deus, mas tem hora que vai falar da carne, tem hora que vai falar até do diabo, se brincar. E qual que é o problema disso, do profeta velho? Você não sabe quem está falando ali. É verdade. Porque a mentira está na boca dele, mas ele recebeu uma unção. Aí quando ele fala, você vai ficar na dúvida: será quem está falando ali agora? Como é que eu vou fazer? Porque ele é mentiroso, mas recebeu um dom de profetizar. E agora? O que eu faço, pastor? Eu dou ouvido ao que ele está falando. Quem é que está falando naquele momento ali? Será que é a carne dele? Será que é um demônio da mentira? Ou será que é o Espírito Santo? Você não sabe. E agora? Porque ele caducou espiritualmente, ele não tem mais compromisso com as coisas de Deus. Pode ser Deus usando, pode ser a carne dele, pode ser que o diabo achou uma brecha e está falando. E se você me disser: pastor, mas o diabo não fala na boca de crente não, fala na boca de Pedro. A ponto de Jesus falar: Satanás, cala-te, sai dele. Eu queria ver a cara de Pedro nessa hora. Jesus expulsou o demônio de Pedro. Você já leu isso na Bíblia? Que Jesus expulsou, mandou Satanás sair da boca de Pedro? Quem já leu isso? Satanás, cala-te, porque Pedro abriu o bocão. Pedro é meio impulsivo, né? E quando você é muito impulsivo, você acaba falando besteira e fala na carne. E tem hora que o diabo aproveita a carona, porque você está na carne, e entra ali nas suas palavras e fala besteira. Cuidado, você não. Então, Jesus estava caminhando para Jerusalém e Pedro abriu a boca e foi falar uma coisa que aparentemente, para quem não estava percebendo, era normal. Senhor, não te faças tal coisa, não vai não, o Senhor vai morrer lá. E Jesus percebeu imediatamente que não era Pedro falando, era o diabo. O único que não queria que Jesus morresse naquela cruz era o diabo. Por quê, pastor? O diabo queria sim, pastor, que Jesus morresse na cruz. Para quê? Para ele salvar você e eu? Ele não queria não. Queria que Jesus fosse humilhado, chicoteado, apanhado, envergonhado e ele fosse mandado embora. Mas morrer e vencer a morte e tomar chá, ele não queria isso não. Por isso ele usou a boca de Pedro. Cochichou no ouvido e falou na boca de Pedro: fala para ele não ir para Jerusalém, para ele não morrer lá. Mas Jesus foi e cumpriu o propósito para qual ele veio.
Morreu naquela cruz por mim e por você. Por isso você está salvo. E para encerrar aqui, olha o pior. O leão matou o profeta. Novo ou velho? Eu vou até sentar agora que a pastora me deu lugar aqui. Pensa no que você acabou de ouvir. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso fazendo o quê? Miando igual um gatinho. É isso? Rugindo igual um leão. Procurando. Esse leão parado ali está representando o próprio Satanás. Achou uma brecha na vida do homem de Deus. Atacou e matou o profeta. Mas a pergunta é: ele matou o profeta velho ou novo? O que você está querendo dizer, Pedro? O leão não matou o profeta velho porque ele ainda tem planos para usar ele. Quem está entendendo? O que tem de profeta velho, mentiroso, que ainda está vivo? Os miseráveis morrem não, mano. Tem gente séria aí cansando e parando, e tem gente velha, cheia de mentira, que não para não. Porque o diabo precisa usar ele, precisa continuar mentindo e atrapalhando o ministério dos outros. É sério que você está ouvindo aqui. Da onde eu venho, de uma certa distância de anos, é tanta coisa, meu irmão, que a gente já viu, é tanta decepção, é tanta mentira. E eu dou glórias a Deus por Deus estar me conservando de pé. Porque cada levante da onde você menos espera. Parece aquela passagem que está escrito, profetizada a respeito de Jesus. Aquele que comia comigo no meu prato levantou contra mim o seu calcanhar. Era uma profecia que estava se referindo a quem? Judas. Comia no meu prato, levantou o calcanhar contra Jesus. Está lá o leão parado de pé, o corpo do homem e o jumento. Você percebeu uma coisa estranha aqui? Qual, pastor? Tem dois vivos e um morto. Quem é os dois vivos? O leão e o jumento. Não era para ter dois mortos e um vivo? Qual, pastor? Era para estar o leão morto e o jumento. Certo? Porque fera, leão, mata. Ou você acha que o jumento mataria o leão? Você já viu uma cena dessa? Um leão foi morto por um jumento? Isso nem em filme, né? Não é verdade? Ou senão, o homem de Deus matou o leão e depois matou o jumento. O que aconteceu ali? Só tem um morto. E o morto é aquele que Deus tinha um propósito na vida dele. Por que o leão não atacou o jumento? Porque o propósito do leão era atacar quem estava dando fruto. Ataques vêm contra quem dá fruto. Satanás, o leão que ruge, não ataca quem não dá fruto, porque já está nas garras dele. Ele ataca quem está dando fruto. Por isso, homem de Deus e mulher de Deus, profeta novo aí, vigile, dobra a sua vigilância. Essa palavra é para mim e é para você. Você como crente, você representa também um profeta novo. Está assim um profeta velho, caduco, querendo confundir a direção que Deus tem para você. E se ficar parando para ouvir só porque ele tem um título, aí você dança. E aí olha só: eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta velho que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Olha que miserável. Não, seu rebelde. Ele não era rebelde, ele foi enganado. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Que na boca de profetas velhos, quem não presta é os outros. Olha lá, ó, o homem de Deus que foi rebelde. Falei, ó, olha lá, olha o que aconteceu. Foi rebelde. Ele gosta de achar um motivo para dizer por que o outro foi destruído. Mas o motivo do outro ter sido destruído é ele. É mentira que ele contou. Você está percebendo a gravidade de você ficar dando ouvido ao profeta velho por aí?
que isso pode te levar para uma situação sem volta. E aí, olha só. Por isso o Senhor entregou ao leão, que o despedaçou. Espera aí, o corpo está lá, ele não está despedaçado não, ele está morto. Olha como o profeta velho aumenta as coisas. Tinha um corpo lá, quem está entendendo? Mas ele está dizendo aqui que o corpo está despedaçado. E o matou segundo a palavra que o Senhor tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. E eles albardaram. Ele foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo. Percebeu isso? O corpo está inteiro, mas na boca grande dele ele falou que estava despedaçado. Olha o perigo aí. Aumenta as coisas. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. O profeta velho vai lá, pega o corpo do profeta novo e vai levar para enterrar onde? Na cidade do profeta novo ou na dele? Tem gente querendo enterrar você no mesmo ciclo que ele vive. Tem gente querendo sepultar o seu ministério no mesmo lugar que ele vai ser sepultado. Porque o que esse profeta velho está fazendo é acabando com a carreira, com a vida e com o ministério do profeta novo. Tudo por causa disso aqui, ó. E o pior, ele vai chorar, viu? Está vendo aí que ele chorou? Olha isso aqui, ó. Para o chorar e enterrar. Agora a pergunta é: o choro do profeta velho é de remorso, é de culpa ou de alívio? O que você acha? Eu, na minha opinião, o choro de crocodilo dele, lágrima de crocodilo, é choro de remorso. Quem está entendendo? É choro de culpa também. Por quê? É por culpa dele que o cara está morto. E por que remorso? Remorso porque, puxa, ele era um homem de Deus. E por que alívio? Nossa, eu estou tão triste. O homem de Deus novo morreu. Mas ainda bem. Estava competindo comigo. Então eu não acredito nessas lágrimas não, viu? Tem gente que chora, meu irmão, mas é lágrima de crocodilo. Porque na verdade é um alívio. Puxa, aquele pastor foi embora. Foi, graças a Deus. Eu estava orando. Eu estava numa igreja. O pastor não vai lembrar disso. Eu estava na igreja lá em São Paulo. E 3 salões, 3 imóveis para cima, tinha outra igreja lá, um outro ministério. Para aquele ministério foi transferido, foi parar um pastor lá. E para surpresa minha e dela, esse pastor que foi parar nesse ministério lá, vizinho da minha igreja lá em São Paulo, ele foi do grupo jovem junto com ela, tocava bateria e tudo. Aí ele passou a ser pastor e foi colocado lá. Fala no levante. Ele começou a orar e fazer campanha para a minha igreja fechar. Não foi? Ele fez 7 semanas. Sabe o que ele fez com o povo dele? Ele chamou o povo dele e começou a dar 7 voltas no bairro. Essa igreja vai fechar. E aí eu não sabia, eu fui saber depois que a campanha dele era isso. Aí eu estava fazendo culto lá, aquela multidão de gente passando. Aí falando, e orando lá. Para mim é uma campanha doida deles, mas não. Eles paravam e estendiam a mão para a minha igreja. Mas ele estava me abençoando, não. Eu acho que eu sou um profeta novo. Porque eu estava acreditando, não. Eu estava abençoando a gente, deixa. Esse profeta novo é meio tonto, né? A gente acredita nas pessoas, né? De boa fé. E aí ele deu 7 voltas, né? 7 semanas a campanha dele. E depois das 7 semanas, sabe o que aconteceu? Veio uma ordem para ele: você está sendo transferido. Transferiram ele lá para a casa do chapéu, que eu não sei onde é. Foi embora. Veio outro pastor para lá que nem amizade, nem conhecia, nem perturbou mais ele. E aí nós ficamos ali trabalhando sossegado. A única coisa que eu fiz foi falar o seguinte: olha a oração que eu fiz. Eu ia.
Meu Deus, se ele tiver com boa intenção, que Deus abençoe ele, mas seja lá o que for que ele está desejando para nós, que seja para ele. Pronto. Amém. Ele desejava que a gente fosse embora dali, a oração nossa foi sim. Oi? Continua. Meu irmão, a gente já viu de tudo, né? De tudo acho que não, né? Mas a gente já viu cada uma mesmo. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Eu não sei não, viu? Mas como Deus não fala nada à toa, Deus está querendo abrir os olhos de alguém aqui, ou de todos nós, para você pelo menos desconfia do profeta velho. Quem está entendendo? O profeta velho, não confunda o profeta velho com o profeta idoso. De repente dizer, não, aquele pastor que tem cabelo branco, ficaram vigiando com ele. Não, o profeta velho é nas ideias. Quem está entendendo? Ele está bichado, está contaminado, está cheio de imundície lá dentro, cheio de más intenções, segundas intenções. Isso é que torna um sujeito profeta velho. Então você vigia, que às vezes quando ele abrir a boca, ele pode estar lançando uma coisa. Você sabe que eu estava vendo, não sei se alguém mais viu isso na internet. Tinha uma mulher, foi dada a oportunidade para ela numa igreja. Estava tendo um ciclo lá de oração e está todo mundo orando, e a mulher veio falar em língua. E a mulher começou a falar em língua, falar em língua, falar em língua. Uma outra lá dentro, Deus usou ela. A outra que estava ouvindo, Deus deu na hora para ela o dom de interpretar a língua. Ela se levantou e começou a gritar: gente, presta atenção, o diabo está usando essa mulher, ela está falando que seus filhos vão morrer, ela está amaldiçoando o casamento de vocês, a família de vocês. Isso não é língua de anjo, é demônio. Calou a mulher ficou começou a tremer lá, passou mal, ficou sem jeito para ela. Então, meu irmão, se o diabo levanta um para enganar, Deus vai levantar um para mostrar o engano. Envergonhados e confundidos serão todos que vos perseguirem. Deus conhece a intenção do nosso coração. Amém. Glórias a Deus. Deus sabe dos objetivos da gente, que é ganhar algo. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração, fecha os teus olhos.